Fala galera, beleza? Já vamos para o nosso quinto insight, agora falando sobre rotina. Muita gente acredita que para ter o pensamento criativo é necessário 100% de liberdade, nenhum limite. Grande engano, né? É necessário manter um ritmo de produção, senão a inércia pode matar a criatividade. A criatividade é e deve ser vista como uma habilidade. Então, fazendo um comparativo, se você quiser ser um jogador de futebol, você precisa ter muito treinamento, muito esforço, muita dedicação para que você consiga alcançar o seu objetivo de ser um atleta. A mesma coisa funciona para os estudos. Se você não colocar em prática aquilo que você estuda, você acaba esquecendo e acaba não aprendendo. Mas quando a gente fala de criatividade, as pessoas normalmente não têm esse mesmo raciocínio. Acredito que seja muito por acreditar no mito do dom e no mito do acaso que eu já expliquei. O mito do dom é quando a gente acredita que as pessoas criativas, elas já nascem criativas, elas já nasceram daquela forma, com aquele pensamento, daquele jeito. E o mito do acaso é quando você só olha para os resultados, não pensa no esforço e no processo que teve por trás de tudo aquilo para que a pessoa conseguisse realizar esse trabalho. Esse determinismo do mito do dom, eu acho que é para tirar muito a responsabilidade das próprias costas. Se as pessoas já nascem criativas, eu me esforçar ou não, não importa. Só que, sem a prática, não espere ser um grande criativo. A melhor maneira de ter ideias criativas é tendo muitas ideias. E assim, uma ideia não é igual a um filho. Você pode ter muitas ideias e largá-las se elas não forem mais relevantes. Quem é muito apegado a uma só ideia, normalmente é porque não tem muitas. E quando você é muito apegado a uma só ideia, talvez você acabe perdendo novas oportunidades. Mas assim, não acha que eu estou te indicando ser multitarefas e tocar um monte de projeto ao mesmo tempo. Não é isso. Eu só estou dizendo para você ficar aberto às novas oportunidades que podem surgir com o tempo. No livro Originais, Como os Inconformados Mudam o Mundo, o autor chegou à conclusão de que os gênios criativos eles não são qualitativamente melhores do que os outros profissionais da sua área. Na verdade, eles apenas produzem uma quantidade maior de trabalho, o que faz com que eles estejam mais próximos do sucesso. Então, a chance de produzir uma ideia bem-sucedida é diretamente proporcional à quantidade de ideias que você tem. Como eu já disse, quando as pessoas veem o resultado de um trabalho, elas só enxergam realmente o resultado, elas não imaginam tudo o que tem por trás. O processo, o tempo, a determinação, o esforço. Em todas as áreas, mesmo os melhores profissionais, eles têm uma grande quantidade de trabalho que é tecnicamente sólida, mas que não é assim tão reconhecida pelo público e pelos críticos. Isso é muito comum de se ver no mundo artístico. Por exemplo, um músico que tem mais de 100 músicas, mas apenas 10 são conhecidas pelo grande público. Para ilustrar um caso real sobre isso, eu vou usar como exemplo o Pablo Picasso. E aí eu vou dar uma olhada aqui na minha cola. O Pablo Picasso ele teve mais de 1.800 pinturas, 1.200 esculturas, 2.800 peças de cerâmica e 12.000 desenhos. Mas apenas uma pequena parcela de tudo isso que ele produziu ficou realmente conhecida pelo grande público. E aí muita gente pode pensar que a única obra dele, grande realmente, a única obra importante que ele teve foi a Guernica, que é aquela que cai em vestibulares, aparece em muitas revistas, etc. Só que, para ele ter alcançado esse nível de sucesso com essa obra, foi necessário que ele fizesse muitas outras obras antes e muitas outras obras depois. Se ele tivesse feito somente a Guernica, talvez ele não fosse reconhecido como artista que ele é hoje. Quanto mais a gente produz, maiores as nossas chances de alcançar um trabalho interessante e relevante. Porque é nesse processo que a gente aprende realmente, a gente aprende fazendo, a gente se aperfeiçoa fazendo e descobre a nossa autenticidade, quais são as nossas características, o que a gente gosta de fazer, o que a gente não gosta de fazer, o que as pessoas gostam de receber da gente, o que elas não gostam. E assim a gente vai aperfeiçoando o nosso método durante a prática. Na criatividade, realmente, a quantidade pode gerar qualidade. E assim, caso você sinta que não tem muitos desafios rotineiramente, você pode pegar o desafio de outra pessoa emprestada para utilizar o processo criativo. A criatividade ela não tem limites. Quanto mais você usa, mais você tem. Ela nunca se esgota. E é exatamente sobre pegar emprestado o problema de outras pessoas que a gente vai lançar o desafio. O seu desafio é pegar um problema que não é seu e utilizar o processo criativo. Mas assim, você não precisa pegar um macro problema do mundo, tipo resolver a fome no mundo. Se você quiser pensar sobre isso e bolar uma solução, ótimo. Vai ser foda.
mas você não precisa se forçar a realizar isso. Você pode pegar um microproblema, como por exemplo, como fazer com que o filho do vizinho coma verduras e legumes. E aí você bola uma estratégia sobre isso. Microproblemas, não precisa ser um problemão. Bom, galera, a gente está chegando ao final de mais um vídeo. Rumo à produtividade criativa. É sempre uma grande honra. Tamo junto. Valeu!